Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeods, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E estou aqui para contar a vocês algumas histórias que coletei durante minhas viagens sobre criaturas aladas gigantescas. Por isso, Fique um pouco e escute. ele estava construindo um palácio quando as notícias chegaram e deixou todos os tijolos espalhados pelo chão para que a babá arrumasse. Mas as notícias eram de fato surpreendentes. Bateram a porta e vozes soaram no andar de baixo. Lionel pensou que o homem que consertaria o gás que estava desligado desde o dia em que ele fizera um balanço para brincar, amarrando uma corda no cano do gás. Então, de repente, a babá entrou e disse a Lionel que havia chegado para buscá-lo para ser rei. Ela se apressou para trocar a bata, lavar o rosto e as mãos e pentear os cabelos do menino. Enquanto isso, Lionel não parava de se mexer e remexer e tentar escapar, reclamando o tempo todo. Assim que ela o soltou por um momento, Lionel escapou sem esperar pelo lenço limpo. Na sala de estar, havia dois cavaleiros sérios com vestes vermelhas de pele e diademas dourados com veludo no topo, como o creme em cima das tortinhas caras de geleia. Eles fizeram uma reverência a Lionel e o mais sério disse ao menino que seu tataravô, o rei daquele país, havia falecido e agora ele precisava ser o rei. Os cavaleiros sérios lideraram o caminho até a carruagem com 8 cavalos brancos, que estava parada na frente da casa onde Lionel vivia. Era a de número 7, do lado esquerdo da rua, no sentido de quem subia. Então, Lionel partiu para se tornar rei. Assim como você, ele nunca pensou que um dia seria, por isso, tudo era muito novo. Enquanto a carruagem percorria a cidade, o menino teve que morder a própria língua para ter certeza de que aquilo era real. Meia hora antes, ele estava montando blocos na sala de brinquedos, mas agora as ruas estavam cheias de pessoas que acenavam com lenços nas mãos e jogavam flores. Havia soldados vermelhos ao longo das calçadas e todos os sinos das igrejas tocavam sem parar. E como era uma grande canção, aqueles sons se juntavam aos gritos de milhares de pessoas, dizendo: "Viva longa ao rei Lionel! Vida longa ao nosso reizinho!" A princípio, ele se sentia um pouco chateado por não ter vestido suas melhores roupas, mas logo se esqueceu do assunto. Enquanto seguiam, os senhores sérios, que eram o chanceler e o primeiro-ministro, explicavam o que Lionel não entendia. Depois do chá, Lionel perguntou à babá que ele queria ler um livro e se ela poderia trazer um para ele. A babá deu uma bronca nele, perguntando a ele se ele tinha perdido os movimentos das pernas por ter se tornado rei e que ele deveria ir pegar o livro sozinho. Assim, Lionel foi para a biblioteca. O primeiro-ministro e o chanceler estavam lá e fizeram uma reverência quando ele entrou. E estavam prestes a perguntar com educação por que diabos ele estava ali, perturbando os dois. Quando Lionel gritou impressionado com a quantidade de livros, ele perguntou se todos eram dele. O chanceler disse que eram todos dele, pois eram propriedades do falecido rei. O rei ficou muito feliz e disse que iria ler todos, porém o primeiro-ministro aconselhou o rei a não ler qualquer um dos livros, pois seu antepassado era um bom rei, mas era um pouco, estranho. Não louco, mas esperto demais. O rei Lionel ficou um pouco confuso com o comentário. Então, o chanceler acrescentou que a verdade é que o antigo rei era chamado de mago, e por isso era aconselhável que Lionel não mexesse com aqueles livros.
Mas, mesmo com as recomendações do primeiro-ministro e do chanceler, logicamente, Lionel não se conteve e apoiou as mãos na capa de um grande livro marrom sobre a escrivaninha. O exemplar tinha detalhes dourados no couro, além de fechos dourados com turquesas e rubis e cantoneiras douradas, de modo que o couro não se desgastasse depressa demais. Na capa, com letras grandes, estava escrito "O Livro das Feras". O chanceler aconselhou novamente para o rei não ser um reizinho tolo, mas Lionel já tinha destravado os fechos dourados e aberto na primeira página, onde havia uma bela borboleta toda vermelha, marrom, amarela e azul, pintada de um jeito tão lindo que parecia estar viva. Lionel ficou admirado com a beleza daquele desenho, mas antes que ele falasse qualquer coisa, a bela borboleta bateu as asas coloridas na página velha e amarelada do livro, voou e saiu pela janela da biblioteca. Antes que o primeiro-ministro falasse alguma coisa, o rei já tinha virado a página seguinte e havia um lindo pássaro brilhante com todas as suas penas azuis. Embaixo dele estava escrito "Ave Azul do Paraíso". E enquanto o rei olhava encantado para a bela imagem, a ave bateu asas e saiu sobre a página amarela, então abriu voos para fora do livro. Logo em seguida, o primeiro-ministro rapidamente ele tirou o livro do rei, fechou na página em branco na qual a ave estivera e o colocou em uma estante muito alta. O chanceler deu um bom chacoalhão no rei e disse que era um reizinho muito danado e desobediente e ficou muito bravo mesmo. Lionel retrucou dizendo que não achava que tinha causado mal algum. Ele detestava ser chacoalhado como todos os garotos detestam. Preferiria ser estapeado. Não causou mal? Disse o chanceler. Ah, mas o que você sabe a respeito? Essa é a questão. Como sabe o que poderia vir a seguir? Uma cobra, uma minhoca, uma centopeia ou um revolucionário ou algo assim. Lionel se desculpou, mas depois que foi para a cama, não conseguiu dormir, porque, claro, estava pensando no livro, e quando a lua cheia brilhava forte e intensa, ele se levantou, foi para a biblioteca, subiu na estante e pegou o Livro das Feras. Lionel o levou para a varanda, onde a luz da lua estava forte como a do dia. Abriu o livro, viu as páginas vazias com borboleta e ave do paraíso na parte de baixo, e então virou a página seguinte. Havia uma criatura vermelha sentada sobre uma palmeira e embaixo estava escrito dragão. O dragão não se moveu. O rei fechou o livro depressa e voltou para a cama. Mas no dia seguinte ele quis olhar de novo e levou o livro até o jardim. Quando destravou o fecho com rubis e turquesa, o livro se abriu sozinho, bem na imagem do dragão, e o sol iluminou a página totalmente. Então, do nada, um grande dragão vermelho saiu do livro, abriu suas enormes asas escarlates e voou pelo jardim para os montes distantes. Lionel ficou com uma página vazia diante de si, porque a página estava praticamente em branco, exceto pela palmeira verde e o deserto amarelo, e as leves pinceladas de vermelho, onde o pincel havia atravessado o contorno a lápis do dragão vermelho. Foi quando Lionel sentiu que realmente tinha conseguido. Era rei havia menos de 24 horas e já tinha soltado um dragão vermelho para atormentar a vida de seus fiéis súditos. Eles vinham economizando por tanto tempo para comprar uma coroa para ele e tudo mais. Lionel começou a chorar. O chanceler, o primeiro-ministro e a babá correram para ver o que estava acontecendo. Quando viram o livro, entenderam. E o chanceler ficou muito bravo e mandou o rei ir para o seu quarto para pensar sobre o que tinha feito. O primeiro-ministro sugeriu que, primeiro, deveriam entender exatamente o que o rei tinha feito. Então,
Lionel, chorando copiosamente, explicou que era o dragão vermelho que voou para os montes. Mas o primeiro-ministro e o chanceler tinham coisas mais importantes para pensar do que perdoar ou não o menino. Eles correram para chamar a polícia e ver o que poderia ser feito. Cada um fez o que pôde. As pessoas se dividiram em grupos, montaram guarda e esperaram pelo dragão, mas ele permaneceu lá nos montes e não havia nada que pudesse ser feito. No dia seguinte, o dragão continuava calado, mas os súditos mais poéticos de Lionel podiam ver o vermelhão da fera aparecendo entre as árvores verdes. Assim, Lionel colocou a coroa, sentou-se no trono e disse que queria criar algumas leis. E nem preciso dizer que, apesar de o primeiro-ministro, o chanceler e a babá não considerarem muito o bom senso de Lionel, e ainda que dessem um tapa nele e o mandassem para a cama, assim que o rei se sentou no trono e colocou a coroa na cabeça, tornou-se infalível, o que quer dizer que tudo o que dizia estava certo e que não tinha como errar. Então, Lionel disse: é preciso haver uma lei proibindo as pessoas de abrirem livros nas escolas e em todos os lugares. E teve o apoio de pelo menos metade dos súditos. E a outra metade, a metade adulta, fingiam pensar que ele tinha razão. Então, o rei criou uma lei que determinava que todos sempre deveriam ter o suficiente para comer. E isso agradou todo mundo, menos aqueles que sempre tiveram muito. E depois que diversas outras boas leis foram criadas e estabelecidas, ele foi para casa e fez casas de lama e ficou muito feliz. Bem, o dia seguinte era um sábado. À tarde, o dragão de repente sobrevoou o reino com sua vermelhidão horrorosa e levou embora jogadores de futebol, árbitros, traves, bola e tudo. Os sábios sacudiram a cabeça e previram um declínio no amor nacional ao esporte. E de fato, o futebol não foi nada popular por um bom tempo depois disso. Lionel fez o melhor que pôde para ser um bom rei durante a semana, e as pessoas estavam começando a perdoá-lo por deixar o dragão escapar do livro. Afinal, disseram, o futebol é um jogo perigoso e talvez seja mais inteligente desestimulá-lo. A opinião geral era de que os jogadores, por serem durões e resistentes, tinham discordado tanto do dragão que ele fugiu para um lugar onde as pessoas só brincavam de cama de gato e com jogos que não os deixavam durões e resistentes. Ainda assim, o parlamento se reuniu na tarde de um sábado, um horário conveniente para os membros, para tratar da questão do dragão, mas, infelizmente, o dragão, que estava apenas adormecido, acordou porque era sábado e tratou da questão no parlamento. E não sobrou nenhum membro. Então, eles tentaram fazer um novo parlamento, mas ser um membro tinha, de certo modo, se tornado tão impopular quanto ser jogador de futebol, e ninguém consentiria em ser eleito. Por isso, tiveram que seguir sem um parlamento. Quando chegou o sábado seguinte, todos ficaram um pouco nervosos, mas o dragão vermelho estava bem tranquilo naquele dia e comeu apenas um orfanato. Lionel estava muito infeliz. Ele sentia que tinha sido sua desobediência que havia causado o problema com o parlamento, o orfanato e os jogadores de futebol. E achava que era seu dever fazer algo. A pergunta era, o quê? A ave azul que tinha saído do livro costumava cantar muito bem no rosário do palácio e a borboleta era muito mansa e pousava no ombro do rei quando ele caminhava entre os lírios altos. Então, Lionel viu que nem todas as criaturas do livro das trevas eram malvadas, como o dragão, e pensou, e se eu pudesse soltar outra fera que lutasse contra o dragão? Assim, ele levou o livro das feras ao rosário e abriu a página seguinte, aquela em que o dragão estava, mas só um pouco para poder ver qual era o nome. Lionel só conseguiu ver Cora, mas sentiu o meio da página inchando por causa da criatura que estava tentando sair e de repente teve que colocar o livro no chão e sentar sobre ele
com todo o peso do corpo para conseguir fechá-lo. Então o rei prendeu os feixes com rubis e turquesas e chamou o chanceler, que estava doente desde sábado e não tinha sido devorado com o restante do parlamento. E ele perguntou que animal terminava em cora. O chanceler respondeu: o manticora, claro. Então explicou que manticora é o inimigo declarado dos dragões. Ele bebe o sangue deles, é amarelo, com o corpo de leão e o rosto de homem, e comentou que gostaria que tivessem alguns manticoras aqui agora. Mas o último havia morrido centenas de anos atrás. Então o rei correu e abriu o livro na página onde estava escrito Cora, e ali estava a imagem. O animal todo amarelo, com corpo de leão e rosto de homem, como o chanceler dissera, e sob a foto estava escrito Manticora. Em poucos minutos, o Manticora saiu sonolento do livro, esfregando os olhos com as mãos e gemendo de um jeito sofrido. Ele parecia bem estúpido, e Lionel o empurrou e disse à criatura para ir enfrentar o dragão. Mas o animal enfiou o rabo entre as pernas e fugiu correndo, indo se esconder atrás da prefeitura. À noite, quando todos estavam dormindo, ele saiu e comeu todos os gatos da cidade e se lamuriou mais do que nunca. Na manhã do sábado, quando as pessoas estavam um pouco receosas de sair, porque o dragão não tinha hora para aparecer, o Manticora subiu e desceu as ruas bebendo todo o leite que restava nas latas nas portas das casas e comeu as latas também. Depois de acabar com tudo, que já não era muito, pois o leiteiro andava muito abalado, o dragão vermelho desceu a rua procurando o Manticora. Este se esquivou quando o viu chegando, pois não era do tipo que afrontava dragões. E por não ver outra porta aberta, a criatura assombrada se refugiou nos correios. E foi ali que o dragão o viu, tentando se esconder entre as correspondências da manhã. O dragão saltou sobre a Manticora e as correspondências não serviram de proteção. Os gritos foram ouvidos por toda a cidade. Todos os gatinhos e o leite que a Manticora havia devorado pareciam ter fortalecido seu miado. Em seguida, fez-se um silêncio e, em pouco tempo, as pessoas cujas janelas davam para o correio viram o dragão descendo a escada dos correios, cuspindo fogo e fumaça, além de tufos de pelo da Manticora e pedaços das correspondências registradas. As coisas estavam ficando muito sérias. Por mais popular que o rei pudesse ser durante a semana, o dragão certamente faria algo no sábado para perturbar a lealdade do povo. O dragão perturbou todo o sábado, menos na hora do almoço, quando teve que descansar sobre uma árvore ou teria se incendiado com o calor do sol. Afinal, ele já era bem quente por si só. Finalmente, chegou um sábado em que o dragão entrou no quarto real e levou o cavalinho de brinquedo do rei. Lionel chorou por 6 dias e no 7º estava tão cansado que teve que parar. Ele ouviu a ave azul cantando entre as rosas e viu a borboleta batendo as asas entre os lírios. Então ele decidiu que tinha que fazer alguma coisa, e assim ele partiu. A ave azul cantava mais docemente do que nunca, e a borboleta brilhava com mais intensidade, enquanto Lionel mais uma vez levava o livro das feras até o rosário e o abria muito depressa antes que sentisse medo ou mudasse de ideia. O livro caiu aberto quase no meio. Na parte inferior da página estava escrito hipogrifo. E antes que Lionel tivesse a oportunidade de ver o que era aquela imagem, ouviu um bater de asas e um pisar de cascos, além de um doce, suave e simpático relinchar. Do livro saiu um belo cavalo branco com uma crina muito comprida e branca e uma cauda muito comprida e branca, com asas enormes, como as de um cisne, e os olhos mais suaves e gentis do mundo, e ficou ali entre as rosas. O hipogrifo esfregou o nariz macio como seda no ombro do reizinho, e este pensou: tirando as asas, você se parece muito com meu pobre cavalinho roubado. A canção da ave azul era muito doce e alta. Então, de repente, o rei
viu no céu a grande e perversa figura do dragão vermelho. Ele logo entendeu o que tinha que fazer. Pegou o livro das feras e pulou nas costas do gentil e belo hipogrifo e, inclinando-se, sussurrou em sua orelha branca: voe, querido hipogrifo, voe o mais rápido possível até o aterro. Quando o dragão os viu partir, virou-se e voou atrás deles, com as asas grandes batendo como nuvens ao entardecer, e as asas amplas do hipogrifo eram brancas como nuvens ao luar. Quando os súditos na cidade viram o dragão voar atrás do hipogrifo e do rei, saíram de suas casas para olhar. Quando os viram desaparecer, decidiram que o pior aconteceria e começaram a pensar no que vestiriam para o velório. Mas o dragão não conseguiu alcançar o hipogrifo. As asas vermelhas eram maiores do que as brancas, mas não eram tão fortes. E assim o cavalo voou para longe, longe e longe, com o dragão atrás, até chegar ao meio do aterro. O aterro era como os trechos à beira-mar, onde não há areia, só pedras redondas, lisas e sem grama, e nenhuma árvore por centenas de quilômetros. Lionel saltou do cavalo branco no meio do aterro e rapidamente abriu o livro das feras e o colocou sobre as pedras. Então ele saltou por entre as pedras na pressa de voltar para o hipogrifo branco e havia acabado de montá-lo quando o dragão chegou. Ele voava sem muito ânimo, procurando em todos os lugares por uma árvore, pois já era meio-dia, o sol brilhava como um porquinho da Índia dourado no céu azul, e não havia nenhuma árvore por centenas de quilômetros. O hipogrifo voou circundando o dragão, que se contorcia nas pedras secas. Ele estava ficando muito quente. De fato, partes dele tinham até mesmo começado a soltar fumaça. O dragão sabia que certamente se incendiaria em menos de um minuto, a não ser que encontrasse uma árvore. Ele avançou com as unhas rubras na direção do rei e do hipogrifo, mas estava fraco demais para alcançá-los. E além disso, não ousava se esforçar demais, por medo de ficar ainda mais quente. Foi então que ele viu o livro das feras sobre as pedras, aberto na página na qual estava escrito dragão na parte inferior. Ele olhou e hesitou, olhou de novo e, com um último acesso de ira, entrou na figura e se sentou sobre a palmeira, e a página acabou ficando um pouco chamuscada depois que a fera se acomodou. Assim que Lionel viu que o dragão tinha sido obrigado a se sentar sobre sua palmeira, porque era a única árvore ali, ele saltou do hipogrifo e fechou o livro com força. Com força, o rei prendeu os feixes de turquesa e de rubi do livro. Então, o hipogrifo comentou que não estavam sozinhos. E, de fato, havia uma multidão ao redor deles no aterro. O primeiro-ministro, os membros do parlamento, os jogadores de futebol, os órfãos, a manticora, o cavalinho e todo mundo que tinha sido devorado pelo dragão. Era impossível para o dragão levá-los para o livro com ele, e era apertado até mesmo para um dragão. Então, claro, teve que deixá-los do lado de fora. Todos chegaram em casa de alguma maneira e viveram felizes para sempre. Quando o rei perguntou à manticora onde ele gostaria de viver, o animal implorou para voltar ao livro, dizendo que não gostava da vida pública. Claro que a manticora sabia voltar para sua página. Não havia perigo nenhum de ele abrir o livro no ponto errado e soltar um dragão ou coisa parecida. Desse modo, o animal voltou para a imagem e não saiu desde então. É por isso que você nunca verá uma manticora enquanto viver, exceto em um livro ilustrado. É claro que ele deixou os gatinhos de fora, porque não havia espaço para eles no livro, e também as latas de leite. Então, o cavalo de pau do rei implorou para poder viver na página do hipogrifo, dizendo que gostaria de viver onde os dragões não possam lhe alcançar. O belo hipogrifo de asas brancas mostrou o caminho e o cavalinho ficou lá até que o rei o tirasse para que seu tataraneto brincasse com ele. Quanto ao hipogrifo,
ele aceitou a posição de montaria real do rei, que estava vaga devido à aposentadoria do cavalinho de madeira. E a ave azul e a borboleta cantam e voam entre os lírios e as rosas do jardim do palácio até os dias de hoje. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais, os links estão no vídeo e na descrição para vocês ficarem sabendo sobre os próximos projetos que eu estou trabalhando e os atuais. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.